Senhor, cada alma que, nesse momento aqui, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, intercede, coloca como canal, Pai, como instrumento, intercedendo junto a Ti pelos pedidos, também por gratidão, clamando ao Senhor que conduza as nossas vidas, que o Senhor ouça cada um e responda além daquilo que pedimos e pensamos, porque sabemos que o Espírito Santo intercede por nós, nosso Salvador está ao Teu lado intercedendo por nós. Nós queremos fazer a Sua vontade. Agora que vamos também abrir a Tua palavra, lermos, meditarmos, que a Sua mensagem fale ao nosso coração e supra as nossas necessidades para Te representarmos bem aqui na terra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Romanos capítulo 15, versículo 1, é a sequência do que nós temos pregado, né? Falta somente mais esse capítulo e o 16. Diz assim, nós vamos ler até o versículo, os versículos iniciais, depois continuaremos. Diz a palavra: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também, Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Até aqui nós vamos ler. Havia uma cidade que estava isolada por um rio, e uma pequena cidade, ela estava distante dos demais povos devido a esse rio, e o rio era profundo e não havia ponte, ninguém conseguia entrar ou sair com segurança, claro, alguns se arriscavam. Um dia, 3 consultores decidiram ajudar aquela cidade construindo pontes. Mas cada um teve uma ideia diferente e construiu uma ponte de um jeito. A primeira ponte, o primeiro construtor, fez uma ponte linda por fora. Corrimãos dourados, placas brilhantes, um enorme arco com a seguinte frase na entrada: bem-vindos, se estiverem bem vestidos, limpos, preparados. Muitos moradores ou pessoas se aproximavam felizes, mas ao ler o aviso ficavam com vergonha. Alguns tinham roupas rasgadas, outras sujas, outros estavam no trabalho ou molhados de uma chuva. Alguns mancando, cansados, feridos. Resultado: a ponte estava pronta, mas quase ninguém atravessava. Era uma ponte bonita, mas não era acolhedora. Aí o segundo construtor, ele fez uma ponte diferente. Ele construiu uma ponte simples, de madeira, sem luxo, mas algo chamava a atenção.
Em cima da ponte tinham ferramentas, materiais disponíveis em cada parte, martelos, corda, prego, tábuas. Quando as primeiras pessoas iriam atravessar a ponte, elas percebiam que parte do chão precisava de algum reforço, de algum reparo. E alguns até tinham medo de cair, quase caiu. Mas, em vez de reclamar, os moradores, eles pegavam aquelas ferramentas e iam consertando aquela ponte. Um apoiava o outro, e juntos consertavam cada parte frágil, cada deficiência, crianças, adolescentes, jovens. Eles ajudavam segurando as tábuas. Os fortes ajudavam os fracos a passar. E os fracos caminhavam com os fortes. Resultado, a ponte ia sendo melhorada a cada dia. Parece que ela nunca ficava pronta totalmente, mas sempre ficava melhor. A terceira ponte, o terceiro construtor, ele surpreendeu a todos. Ele não construiu apenas uma ponte, ou uma via na direção da cidade. Ele construiu duas pontes, uma ponte indo e outra vindo. Enquanto os moradores estavam ocupados em receber quem chegava, ele dizia: tem mais pessoas vivendo lá fora, lá além do rio. Nós não podemos apenas esperar que eles venham, precisamos ir buscá-los. Ele fez uma ponte dupla, então. Uma que trazia pessoas para dentro e a outra que levava pessoas para fora. Um grupo começou a atravessar com comida, roupas, remédios e anunciar as boas notícias. E, para a surpresa da cidade, pessoas começaram a voltar com eles, atravessando a ponte em direção à cidade, à nova vida. Resultado, a cidade não só cresceu em número, cresceu em alegria, em propósito, em comunhão. Uma ponte que abria caminho para quem estava longe e enviava quem estava perto. Penúltimo capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala de 3 assuntos relacionados com essa historinha que eu acabei de contar. A igreja de Roma, uma cidade, ela enfrentava, a igreja que estava lá, ela enfrentava tensões internas entre as pessoas, entre os irmãos, dizendo que um era forte, o outro era fraco, judeus, gentios especificamente. Os judeus, eles diziam que para ser salvo, para chegar até Deus, precisava ainda alguns rituais, não podia comer isso, não podia beber aquilo. E interessante que as pessoas que vinham do judaísmo, se convertiam, eles não conseguiam encarar a graça como uma graça que libertava. E Paulo os chama, ao invés de fortes, fracos. Não pode isso, não pode aquilo. E os gentios que alegremente aceitavam Jesus, porque eles tinham uma vida diferente do povo judeu, eles não tinham a prática da lei, mas eles entendiam o Evangelho, e eles viviam no mundo, participavam com alegria, com singeleza, com liberdade. E eles comiam de tudo, bebiam de tudo. E Paulo, então, os chama de fortes. E havia uma briga. Um condenava o outro e o outro julgava quem assim não fazia. Paulo, então, escreve essa carta para resolver a situação. Veja bem, nós já pregamos aqui, em 1 minuto eu vou fazer um pequeno resumo. Então, Paulo, ele escreve para falar do seu apostolado, da sua missão. Eu sou o apóstolo, e o que eu prego é o evangelho da graça. E aí, no capítulo 1, 2 e até o meio do 3, Paulo fala do primeiro Ele fala que todos são pecadores, reconhecer que são pecadores, é preciso se arrepender. No capítulo 3, final, 4 e 5, Paulo fala do segundo que é preciso crer em Jesus. Ele apresenta Jesus, ele apresenta Abraão como símbolo, pai da fé. No capítulo 6 e 7, ele fala do terceiro que era a santificação. Você é salvo, mas não para pecar. Tem coisas que não são proibidas pela Bíblia. No capítulo 8, ele fala do quarto que é a glorificação.
eu não sou mais condenado e nada pode mais separar do amor de Deus. Aí, então, ele falou do Evangelho. É isso que Paulo prega. Ele resumiu, então, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação até o capítulo 8. E aí ele dá uma explicação no capítulo 9, 10 e 11, ele fala do povo judeu, que era o povo escolhido de Deus, que Deus não havia esquecido esse povo, Deus não esquece dos filhos dele, ainda que alguém possa esquecer. Havia o remanescente, e após concluir isso, essa transição, ele começa a tratar de temas práticos, o quarto er. Como obedecer, como viver o Evangelho. Então, no capítulo 12, ele fala do meu relacionamento com Deus, o culto racional, ele fala dos dons, das virtudes que eu tenho que desenvolver, pagar o mal com o bem. O capítulo 13, ele fala do meu relacionamento, da minha prática na sociedade, com as autoridades, como eu devo me comportar, pecados na vida. E o capítulo 14 e 15, ele fala do relacionamento na igreja, na comunidade ali mesmo, sobre a comida e bebida, e sobre essas práticas de fortes e fracos. Já pegamos o capítulo 14. E agora o 15, o apóstolo Paulo, então, ele fala que Paulo apresenta o quadro belíssimo de uma igreja saudável. Como deve ser uma igreja saudável? Então, crianças, o tema, vocês estão procurando, até agora não falei, o retrato de uma igreja saudável. Se você gosta do pastor Arão, fala retrato de uma igreja saudável. Agora, você pode colocar uma fotografia de uma igreja saudável, característica de uma igreja saudável. Mas vamos lá, o retrato de uma igreja saudável. Paulo, então, revela 3 marcas de uma igreja espiritualmente saudável. A primeira delas está no versículo 1. Paulo fala que uma igreja saudável, ela é acolhedora. Aquela que acolhe, aquela primeira ponte que o construtor fez, não era acolhedora. Tinha a placa, não pode sujo, não pode rasgado, não pode isso, não pode aquilo. Os fortes devem suportar os fracos. Os fortes na fé são chamados a carregar os fracos, não a desprezá-los. A maturidade cristã não se mede pelo conhecimento teológico, mas pela disposição de suportar o irmão. Veja o versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Paulo dizendo, nós que somos fortes. Eu sou forte. Então você tem que suportar a debilidade dos fracos. Por quê? Paulo diz, Cristo é o modelo. Veja o versículo 7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Cristo não agradou a si mesmo, mas se entregou pelos outros para glorificar a Deus. Quando a igreja acolhe, Deus é glorificado. Cristo, Ele olhou para mim e para você, nós não o buscávamos. Os nossos pecados o feriram. Ele chorou, pedindo para que fosse possível passar esse cálice. Isaías 53 descreve, nós não vamos ler, mas descreve aquele momento angustiante, o castigo que me traz a paz, caiu sobre ele, como ovelha foi levada a uma dor, como um animal, foi humilhado, foi cuspido, foi ferido, pediu água, deram vinagre. Ele suportou tudo isso para nos acolher. O mundo reconhece o poder do Evangelho quando vê pessoas diferentes unidas em Cristo. Na igreja, isso é que é ser acolhedor. Uma pessoa iletrada, analfabeta, senta com um PhD, com um doutor. Uns que têm mais posse, sentam com aqueles que têm o suficiente para viver. Um que tem um carro A ou B, vai sentar com aquele que anda a pé ou bicicleta. E nenhum julga o outro, são acolhidos. Nós precisamos ser uma igreja saudável, que somos acolhedores. Mas o que eu tenho percebido é que muitos têm julgado os demais e ficado longe. Eu não quero ser acolhedor. Porque você não está limpo. Porque você cheira mal. Porque você não é como eu. Eu jejuo 2 vezes, ou 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo tudo quanto ganho. Eu não sou como esses mortais. Queridos, Jesus veio salvar pecadores. Jesus não veio salvar pessoas perfeitas. A igreja não é um tribunal de julgamento, a igreja é um hospital onde almas
são restauradas, pessoas são transformadas. A igreja tem que ser acolhedora. Nós temos que ser acolhedores com o jeito de falar. Ao falarmos, ao agirmos, nós temos que demonstrar pessoas simpáticas. Quando nós lemos a igreja primitiva, e a simpatia da igreja primitiva, a alegria, Deus acrescentava porque a igreja transmitia alegria, acolhimento. Depois vieram os problemas. Sabe por que são as escolas dominicais, o estudo bíblico, os sermões? Para que a igreja seja acolhedora. Mundo, a missão dos fortes não é criticar os fracos, mas carregá-los, até que se tornem fortes também. Receber com paciência aqueles que pensam diferente, abandonar atitudes excludentes ou críticas destrutivas. Eu penso assim. Tem pessoas que adoram, eu sou um pouco assim, com respeito à construção. Como área da engenharia, eu tenho um defeito muito grave, ou virtude, depende de onde que olha, mas depende do jeito que faz. Eu chego, tem algo torto, eu vejo o negócio torto, eu já vou falar. Não que não deva falar. Aquele está errado, aquele está assim. Dependendo da pessoa, não gosta. Tem coisa que é preciso alertar. Mas nós temos que aprender que o defeito do irmão, Cristo morreu para consertar. E o meu defeito, Cristo morreu para consertar. A ponte só passa limpo, a igreja tem que ser acolhedora. Então, esse é o primeiro retrato, a primeira marca de uma igreja saudável, é ser uma igreja acolhedora. A segunda marca que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 15, é uma igreja que promove a edificação pela palavra. Que promove a edificação pela palavra. Veja o versículo 2. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E o versículo 4, Paulo vai dizer, tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra, ela transforma, ela é viva, ela é eficaz. A minha opinião pode não convencer você, mas a Bíblia convence. É pela Escritura que a igreja recebe esperança, perseverança, direção. Uma igreja frágil, que não é saudável, é aquela dominada por opiniões humanas. Uma igreja saudável é moldada pela palavra. Uma igreja frágil tem muitas opiniões. Uma igreja saudável tem a palavra como centro. Segundo Paulo, a verdadeira unidade não nasce de acordos externos, mas de corações transformados pela palavra, iluminado pelo Espírito Santo. Paulo reconhece que os cristãos em Roma eram cheios de bondades, capazes de admoestar uns aos outros. Paulo reconhece isso, seguindo na leitura, toda a igreja deveria participar da edificação, não apenas as mensagens do púlpito. A igreja saudável é uma comunidade onde todos crescem juntos, um auxilia o outro. É por isso que já no capítulo 12 da prática, o apóstolo Paulo vai dizer que o culto racional é apresentado através do uso dos dons em prol da igreja. Deus te deu um dom, você não vai usar para brilhar sozinho, você vai usar para o corpo, um braço, uma mão, um olho, uma boca. Não vale nada sozinho, eles morrem, é o conjunto. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo, o centro, o diretor, cabeça. Agora, nós somos membros. Se um sofre, todos sofrem. Viver, ensinar, compartilhar a Bíblia, assumir responsabilidade mútua pelo crescimento espiritual, corrigir, quando preciso, com amor, exortar com a verdade, não com a sua opinião. Uma igreja saudável é uma igreja acolhedora, mas também uma igreja saudável
é uma igreja que busca a edificação, edifica pela palavra, não pela sua opinião. Mas Paulo ainda fala de uma terceira marca, uma terceira característica. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar que uma igreja saudável avança na missão. Diz ele: é certo, estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos demonstrardes uns aos outros. Aqui é o final do segundo ponto que Paulo. Aí no versículo 15, ele vai dizer: entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto à nova memória, de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que ele tinha um motivo de gloriar em Cristo Jesus, porque ele foi escolhido para levar a mensagem aos gentios. A mensagem aos gentios. Não, ele está descrevendo aos judeus tudo isso. Sejam acolhedores, edifiquem uns aos outros, porque tem uma missão. Vocês têm que ser missionários. Ele vai seguir. Versículo 18, Paulo então vai dizer: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Uma igreja saudável avança na missão de pregar o Evangelho. Um crente, uma família cristã saudável, ela se preocupa com a salvação daqueles que ainda não têm a graça. Veja, Paulo diz: eu tenho me esforçado por anunciar o Evangelho. Paulo se vê como um sacerdote oferecendo vidas transformadas como sacrifício a Deus. Evangelizar também é um ato de adoração, queridos. Paulo desejava pregar onde Cristo ainda não era conhecido. Uma igreja saudável pensa para ir além de si mesma. Paulo conta com o apoio da igreja de Roma para ir à Espanha. Missões não é uma obra de indivíduos isolados, mas de uma igreja reunida. Paulo pede que a igreja peleje juntamente com ele em oração. Mais à frente ele diz assim: ore por mim. Missão sem oração vira ativismo. Oração sem missão se torna comodismo. Missão é a identidade da igreja, não um departamento. Sabe o que nós temos? As sociedades é para fazer missões. PH, SAF, CP, UPA, FAIVES, tudo é feito para cumprir a ordem de Deus de ir e fazer discípulos. Missão é a identidade da igreja. Orar por missionários, contribuir financeiramente, enviar obreiros, dispor-se a ir quando Deus te chamar. Ser uma igreja missionária é isso. Muitos pensam em missões só lá. Lá também. É ordem. Mas Paulo não foi a Roma enquanto ele não terminou o lugar que ele precisava passar. A aplicação desse ponto, queridos, é o seguinte: você tem um lugar que você tem o seu lazer, o seu trabalho, lá é o seu campo missionário. Talvez dentro da sua casa seja o campo missionário. Alguém já disse que se você não é um missionário, você é um campo missionário. Se você não é um evangelizador ou evangelizadora, você precisa de evangelização.
Romanos 15, concluindo, apresenta o retrato de uma igreja espiritualmente saudável. Acolhe os fracos, edifica pela palavra, avança na missão. Cristo nos acolheu, Cristo nos edificou e nos edifica, Cristo nos enviou. Agora devemos também acolher, edificar e enviar. E aí o versículo 13, Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a nossa amada igreja presbiteriana de Mandaguari, que somos nós. Possamos ser uma igreja acolhedora, possamos ser uma igreja que edifica uns aos outros e também que se envolve na missão de pregar o Evangelho. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, louvamos a ação, agradecemos a ação do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor tem nos colocado como igreja do Senhor aqui em Mandaguari. Que possamos no nosso coração, no nosso agir, sermos pessoas, igreja que acolhe, não um tribunal que julga, mas uma ponte, um farol no deserto, que leva a água que mata a sede, que fala do Teu Filho Jesus, e não de rituais, de leis, de normas, de preceitos, mas da graça do Senhor. Que éramos pecadores, somos pecadores, estávamos mortos, e o Senhor nos vivificou, e dizer às pessoas que eles também podem ser vivificados pela ação do Teu Santo Espírito. Transforma, renova, impulsiona a Tua obra através de nós, Deus. Nossa igreja se envolva na edificação uns para com os outros, mas também para buscar aquelas pessoas que ainda precisam ouvir da Tua palavra. Temos contatos com tantas pessoas e deixamos passar as oportunidades. Nos mova para isso, Pai, em nome de Jesus. Mova Teu povo, mova a Tua igreja, para que possamos cumprir o ID do Senhor também. Que sejamos esse farol, que sejamos essa ponte que o Senhor usa para trazer pessoas a Ti e também levar outros a anunciar a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, poder, a unção, a consolação o Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre.